Você sabia que um dos livros mais misteriosos e controversos da Bíblia, o livro de Enoque, pode estar escondendo segredos que revelam a verdadeira história da humanidade? Segredos que podem mudar tudo o que você sabe sobre nossas origens e até mesmo o futuro que nos aguarda? Neste vídeo, vamos explorar esses segredos e as poderosas revelações que podem estar mais próximas da verdade do que você imagina. Prepare-se para um mergulho profundo na história e no mistério que envolve anjos, gigantes e uma narrativa que foi apagada pelo tempo. O livro de Enoque, também conhecido como o primeiro Enoque, é um texto apócrifo, rejeitado pela maioria das tradições religiosas, mas que, mesmo assim, contém informações fascinantes sobre os primórdios da humanidade. Ele fala de seres angelicais, conhecidos como os vigilantes, que desceram à Terra e interagiram com os humanos de maneiras que desafiam nossa compreensão atual da história. Mas por que esse livro foi excluído da Bíblia? O que ele revela sobre as origens dos seres humanos e sobre os eventos que aconteceram no princípio dos tempos? E, mais importante, o que ele nos diz sobre o nosso futuro? Neste vídeo, você vai descobrir como o livro de Enoque pode mudar sua visão sobre o passado, o presente e até mesmo o futuro da humanidade. Fique atento, porque o que você vai ouvir hoje pode transformar para sempre a maneira como você entende a história e os mistérios que envolvem a nossa existência. O livro de Enoque é, sem dúvida, um dos textos mais enigmáticos que a humanidade já conheceu. Embora seja considerado apócrifo, ou seja, fora do cânon da maioria das tradições religiosas, ele tem uma história fascinante e um impacto profundo sobre a forma como entendemos as origens do mundo. Escrito entre os séculos 3 e 1 a.C., o livro de Enoque é composto por uma série de visões e profecias atribuídas a Enoque, o bisavô de Noé. O que torna este livro tão intrigante não são apenas as suas revelações sobre o passado, mas também a maneira como ele antecipa eventos que teriam ocorrido muito tempo depois da sua escrita. Enoque, de acordo com o livro, não era apenas um homem comum. Ele teria sido um dos patriarcas da linha genealógica de Adão, e mais do que isso, teria sido um homem escolhido por Deus para ser levado ao céu, onde recebeu conhecimento sobre os segredos do universo. Isso inclui detalhes sobre a criação do mundo, a origem dos seres humanos e, o mais impressionante, o destino dos anjos caídos. Os anjos, chamados de vigilantes no livro, desceram à Terra e interagiram com os humanos, ensinando-lhes conhecimentos proibidos e, assim, alterando o curso da história. Esses anjos não só revelaram segredos celestiais, mas também engendraram filhos com mulheres humanas, dando origem aos Nefilins, gigantes que caminharam entre os homens. A história de Enoque vai além do simples relato de eventos antigos. Ele nos mostra uma relação direta entre os seres humanos e entidades celestiais, e a maneira como esses seres influenciaram diretamente a evolução da humanidade. Mas o que é mais curioso? Por que essas passagens foram apagadas das escrituras principais? O que foi considerado tão perigoso nas palavras de Enoque que ele foi deixado de fora da Bíblia? O livro de Enoque oferece um olhar profundo sobre a relação entre o divino e o humano e nos desafia a repensar o que sabemos sobre nossas origens. Este livro não é apenas uma narrativa religiosa, mas uma chave para compreender uma parte da história que nos foi escondida. O livro de Enoque é repleto de revelações que desafiam a compreensão comum da história antiga e do papel dos seres humanos no grande esquema do universo. Entre as mais impactantes estão as histórias sobre os vigilantes, os anjos caídos que se rebelaram contra Deus e vieram à Terra, ensinando aos humanos conhecimentos proibidos. Esses vigilantes, como descrito no livro, não eram seres qualquer. Eram anjos poderosos, enviados para vigiar a terra.
Mas ao invés de cumprir sua missão, eles se apaixonaram pelas filhas dos homens. Esse ato de desobediência resultou na criação de uma raça híbrida, os Nefilins. Gigantes de força imensa, eles dominaram a terra, trazendo caos e destruição. Mas o que é mais perturbador nas páginas de Enoque é a descrição do conhecimento que os vigilantes transmitiram aos humanos. Eles ensinaram às mulheres a arte da maquiagem, às estrelas, a arte da astrologia, as ciências ocultas e até mesmo a forja do ferro, uma tecnologia avançada para a época. Esse tipo de conhecimento, de acordo com o livro, não deveria ser compartilhado com os seres humanos, pois alterava a ordem natural do mundo e podia ter consequências devastadoras. E, de fato, essas consequências não demoraram a aparecer. O livro de Enoque descreve como a terra se corrompeu após a queda dos vigilantes. Os Nefilins, agora gigantes, começaram a consumir os recursos da terra de maneira descontrolada, comendo tanto os humanos quanto os animais. A violência tomou conta do planeta e a criação de Deus foi corrompida. Diante dessa destruição, Deus decide intervir. O relato bíblico do dilúvio de Noé, que é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, é visto por muitos como uma resposta direta ao caos gerado por esses anjos caídos e seus filhos híbridos. O livro de Enoque revela que o dilúvio não foi apenas um castigo para a humanidade, mas uma forma de purificação do planeta, uma maneira de limpar a terra da corrupção dos nefilins e dos vigilantes. Mas o que realmente nos deixa com uma sensação de inquietação é a maneira como Enoque é retratado no livro. Ele não é apenas um observador da destruição, mas um personagem ativo, que serve como intermediário entre os anjos caídos e Deus. Ele é chamado para interceder pelos vigilantes, mas ao longo da história ele se torna um profeta, transmitindo as mensagens divinas sobre o destino dos anjos caídos e dos gigantes. O livro de Enoque nos mostra que o futuro da humanidade estava entrelaçado com essas entidades poderosas e com os segredos que eles possuíam. Essas revelações trazem à tona uma série de perguntas. O conhecimento dos vigilantes realmente alterou o curso da história humana? Será que, de alguma forma, os ensinamentos desses seres ainda influenciam a sociedade moderna? E o que podemos aprender com essas revelações para entender melhor o nosso próprio destino? Agora que já exploramos os segredos revelados no livro de Enoque, é importante refletir sobre as implicações que essas histórias podem ter, não apenas para a nossa compreensão da história antiga, mas também para o impacto que elas podem ter na sociedade moderna. Primeiro, devemos considerar o fato de que o livro de Enoque fala sobre um conhecimento proibido. O ensino dos vigilantes sobre práticas ocultas, ciência avançada e habilidades sobrenaturais não se limita a um simples conto de mitologia antiga. Ele levanta questões importantes sobre os limites do conhecimento humano e até que ponto estamos preparados para compreender certas verdades. Ao longo dos séculos, muitas culturas e tradições ocultas pareceram se inspirar nas ideias presentes no livro de Enoque, como a busca pelo segredo do conhecimento perdido e a tentativa de acessar forças além da compreensão humana. Seriam os antigos mistérios de sociedades secretas e ordens esotéricas, como a maçonaria e outras, uma tentativa de resgatar esse saber proibido que os vigilantes deixaram para trás. O fato de esses conhecimentos estarem ligados a figuras mitológicas, como os anjos caídos e os nefilins, só adiciona um ar de mistério e perigo a esses ensinamentos. Além disso, o livro de Enoque nos dá uma nova perspectiva sobre o conceito de pecado e rebelião. Quando pensamos na história de Adão e Eva, o pecado original está associado à desobediência a Deus, especificamente através do ato de comer o fruto proibido. Mas, segundo o livro de Enoque, não foi só o ser humano que desobedeceu a Deus.
Os próprios anjos, seres divinos e imortais, também desafiaram a ordem divina ao se envolverem com as mulheres humanas e compartilharem conhecimentos proibidos. A rebelião não se limitou apenas ao ser humano, mas envolveu toda uma esfera celestial. O livro de Enoque também questiona o conceito de destino. A história dos vigilantes e dos nefilins sugere que, apesar do poder e do conhecimento, os anjos caídos não estavam acima do julgamento divino. Eles foram punidos severamente por suas transgressões, o que levanta a questão: nenhum ser, por mais poderoso que seja, pode escapar das consequências de suas ações? E, finalmente, temos a questão do nosso futuro. Muitos estudiosos e místicos acreditam que o retorno dos vigilantes e dos nefilins, ou mesmo a revelação de conhecimentos ocultos e proibidos, pode ser um sinal do fim dos tempos. O livro de Enoque não se limita a relatar o passado, mas também aponta para um futuro em que os seres humanos podem ser novamente confrontados com forças poderosas além de nossa compreensão. Essas questões não são apenas teóricas ou filosóficas. Elas têm implicações práticas para a maneira como vemos o mundo ao nosso redor e o que acreditamos ser possível. O livro de Enoque, embora considerado apócrifo por muitos, desafia a ideia de que temos controle absoluto sobre o nosso destino. Ele nos lembra de que existem forças maiores, misteriosas e muitas vezes fora do nosso alcance, que podem influenciar profundamente a nossa realidade. Ao considerar o que o livro de Enoque nos revela sobre a relação entre os humanos e os seres divinos, e como esse conhecimento foi ocultado ou perdido ao longo do tempo, somos forçados a questionar: o que mais pode ter sido escondido de nós? Quais outras verdades, talvez ainda mais profundas e poderosas, estão aguardando para ser descobertas? O impacto do livro de Enoque não se limita apenas à tradição judaica ou cristã. De fato, suas histórias e temas ressoam com mitologias e religiões de diversas culturas ao redor do mundo, tornando-o um texto verdadeiramente universal. Ao explorar essas conexões, podemos perceber como as ideias presentes no livro de Enoque, especialmente sobre os anjos caídos e os seres sobrenaturais, não são exclusivas de uma única tradição, mas têm paralelos em muitas outras crenças. Em várias culturas antigas, como a mesopotâmica e a egípcia, encontramos relatos de seres celestiais ou divindades que interagiram diretamente com os seres humanos. Em muitas dessas tradições, esses seres vêm à Terra, transmitem conhecimentos secretos e, em alguns casos, estabelecem linhagens de gigantes ou semideuses. A história de Enoque e os vigilantes parece, assim, ecoar com figuras como os Anunnaki, da antiga Suméria, seres divinos que supostamente ensinaram os humanos sobre agricultura, arquitetura e astronomia. Na mitologia grega, podemos observar uma narrativa semelhante com os titãs, seres poderosos que governaram o mundo antes dos deuses do Olimpo. Como os vigilantes de Enoque, muitos desses seres foram desafiadores da ordem divina e foram punidos por suas ações. A semelhança entre as histórias de Enoque e as mitologias de outras culturas sugere que a ideia de seres celestiais que influenciam a Terra é um tema universal, algo que atravessa fronteiras culturais e religiosas. Além disso, as religiões orientais também apresentam conceitos que dialogam com as ideias presentes no livro de Enoque. No hinduísmo, por exemplo, há histórias de deuses e semideuses que interagem com os humanos, muitas vezes trazendo conhecimento e tecnologia avançada. As semelhanças entre essas narrativas e a história dos vigilantes indicam que a ideia de seres sobrenaturais em contato com a humanidade não é algo exclusivo de uma tradição ocidental, mas um tema recorrente na história das religiões humanas. O Islã, embora tenha suas próprias interpretações sobre a queda de anjos e os eventos que precedem o juízo final, também compartilha algumas semelhanças com o livro de Enoque. A história de Iblis,
o anjo que se rebelou contra Deus, e sua queda do céu, tem paralelos com a rebelião dos vigilantes. Além disso, o conceito de um conhecimento proibido, transmitido aos seres humanos por esses seres, também aparece no Islã, onde certos conhecimentos são vistos como poderosos demais para ser compartilhados com a humanidade. Essas conexões entre o livro de Enoque e outras culturas e religiões não apenas enriquecem o entendimento do texto, mas também sugerem que a história que ele narra pode ser um reflexo de uma verdade universal, uma verdade que atravessa as fronteiras do tempo, do espaço e da religião. A ideia de que o conhecimento pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição, de que os seres humanos podem ser corrompidos ou elevados por aquilo que aprendem, é um tema central não apenas em Enoque, mas em muitas outras histórias ao longo da história da humanidade. Assim, ao olharmos para o livro de Enoque não apenas como um texto religioso, mas como um ponto de encontro entre diversas tradições, podemos começar a entender melhor o seu verdadeiro significado. Ele não é apenas uma história de anjos caídos e gigantes, mas um espelho das questões eternas que todas as culturas têm sobre o poder, o conhecimento e as consequências de nossos próprios atos. A influência do livro de Enoque não se limita apenas ao passado ou às tradições religiosas. Quando olhamos para o presente, vemos que muitos dos conceitos que ele apresenta ainda têm um impacto profundo sobre como percebemos o mundo ao nosso redor. A busca por conhecimento proibido, a busca pelo poder e a ideia de seres sobrenaturais manipulando o destino da humanidade continuam a ser temas recorrentes na sociedade moderna, especialmente na cultura popular. Em filmes, séries e livros, temas como anjos caídos, sociedades secretas e a descoberta de conhecimento proibido são constantemente explorados. Obras como O Código da Vinci, O Senhor dos Anéis e filmes de Hollywood como Transformers e Constantine frequentemente fazem referência a elementos do livro de Enoque, como a ideia de seres extraterrestres ou divinos interagindo com os humanos e deixando para trás vestígios de poderosos segredos. Essas representações não são apenas entretenimento, mas também refletem um desejo profundo da sociedade de explorar o desconhecido, de entender as origens da humanidade e, quem sabe, até mesmo acessar o poder que nos foi ocultado ao longo dos séculos. O próprio conceito de sociedades secretas, que mantém o conhecimento escondido das massas, ressoa com a ideia de que, ao longo da história, certos saberes foram mantidos em segredo, com aqueles que possuíam esse conhecimento exercendo grande poder sobre a humanidade. Além disso, a ideia de que o conhecimento pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição continua sendo uma questão central para a sociedade moderna. Em um mundo onde a tecnologia e a informação estão mais acessíveis do que nunca, surge a pergunta: estamos preparados para lidar com o poder que esse conhecimento nos oferece? O acesso à informação nunca foi tão fácil, mas ao mesmo tempo, o risco de usá-lo de forma destrutiva nunca foi tão alto. O livro de Enoque, ao nos mostrar os perigos do conhecimento proibido e os efeitos devastadores que ele pode ter quando mal utilizado, oferece uma reflexão importante sobre a responsabilidade que vem com o poder do saber. E, mais importante ainda, o livro de Enoque nos lembra da existência de forças que estão além da nossa compreensão. A narrativa dos vigilantes e dos nefilins sugere que, mesmo no mundo moderno, há elementos do desconhecido que ainda nos escapam. As descobertas arqueológicas, os relatos de experiências misteriosas e a busca por vida extraterrestre nos mostram que ainda há muito para ser compreendido sobre a verdadeira natureza da realidade e o papel da humanidade no cosmos. Ao refletirmos sobre as consequências do livro de Enoque para a sociedade moderna, vemos que, apesar de ser um texto antigo, ele continua a lançar luz sobre questões que permanecem relevantes hoje.
A busca por significado, poder, conhecimento e a verdade por trás do que nos foi ocultado continuam a ser forças poderosas que moldam a nossa sociedade. E assim como os antigos, nós também nos vemos diante de uma escolha: continuar a busca pelo conhecimento, sabendo dos riscos que isso pode envolver, ou procurar um caminho de humildade, aceitando que algumas verdades podem ser melhores deixadas escondidas.